O primeiro desses 5 sons que eu selecionei para vocês é o som dessas 2 letrinhas aqui, que é a letrinha do TH. O T e o H, gente, quando eles se encontram dessa forma, eles produzem 2 sons característicos em inglês. E por que os brasileiros têm dificuldade de produzir esse som? Porque nós não temos esse som em português. Esse som em português ele não existe. Então vamos lá, eu vou começar com vocês aqui do primeiro que aparece aqui para nós na palavra thanks, que é de agradecer. Então, quando a pessoa vai te agradecer e diz thank you, thanks, oh, thanks a lot, right? Então, como que ele vai ter que fazer para que esse som não fique parecendo um thanks? Tem gente que fala assim, teacher, mas eu já vi até professores, teacher, falando que é só imitar uma letra F. No, please, it's not letter F. Não é o som de uma letra F. Por quê? Porque nós não temos esse som em português. Então, nós vamos ter que treinar o nosso aparelho fonético aqui, que é a nossa língua, a nossa boca, os nossos dentes, toda essa parafernália que nós temos aqui, que eu falo com os meus alunos que parece uma banda, né? Uma banda musical. Cada um tem uma função. Então, vejam bem como que você vai produzir esse som. Você vai elevar a sua língua, encostar nos dentes superiores, projetar ela um pouquinho para fora e fazer um sopro. Ela vai sair, o ar vai sair entre a língua e os dentes e fazer isso aqui, olha. Não dá nem para você ouvir direito, porque ele é muito discreto, ó. Ó. Ok? E aí, quando você fizer isso, é que vai produzir o som. Então, não tem nada a ver com F. Olha o que acontece com os dentes. Os dentes encostam no lábio inferior. E aí, vai sair o ar ali entre os dentes e o lábio. Olha. Ficar. Falar. Agora, esse não é. Thanks. Thanks. Ok? Observe que minha língua, ela fica lá em cima, ela não vai encostar, meus dentes não encostam no lábio inferior. Thanks. Ok? Very good. Então, agora é praticar. Listen and repeat. Thanks. Thanks. E aí, durante a fala, você fala, oh, hi. Oh, you did a great job. Thanks. Thanks. Ou thanks a lot. Right? Outra palavra que é muito comum em inglês, que tem isso aí, que principalmente quando você está iniciando os seus estudos na língua inglesa, é no número 3, não é? No número 3, a gente não fala tree como número 3. Eu acho que é por isso que nós brasileiros temos a tendência a falar a palavra árvore. Por quê? Porque a gente tem vontade de falar o 3, como você fala em português, você quer falar em inglês. Só que a palavra árvore, observa que ela não tem o TH. Então, o som dela não tem como ser o número 3, porque o TH ele tem um som próprio. Aqui, como a palavra árvore não tem o H, então tem que ser um som diferente, tá? Então, vejam bem, o número 3, você vai ter que fazer toda a movimentação bucal, da mesma forma que você fez aqui, para produzir o thanks. Então, você vai dizer 3, 3, ok? Talvez, né, vai dar uma diferença entre uma pessoa e outra, até porque eu estou usando, né, aparelho de correção dentária, então às vezes pode dar um som um pouquinho diferente. Isso vai de cada pessoa, mas basicamente esse é o som. Então você tem que projetar a língua, porque se você não projetar, aí sim você vai produzir o som de tree. Tree. Observem, a árvore, ela não põe ali, a gente não vai colocar a língua para fora, olha. Tree. Tree. Agora observe o número 3. 3. 3. Tree. 3. Tree. All right? This is it. This is the sound of letter TH. Ele é chamado de unvoiced. Isso aqui, gente, para quem realmente está estudando inglês, né, profundamente, ou estudando de uma forma própria, com uma escola, com um bom professor, com um bom material didático, vai saber, né? Inclusive, eu sempre falo isso para os meus alunos. Observem os símbolos fonéticos
Porque vocês observaram, quando eu brinquei que nós temos aqui dentro aqui da nossa boca toda uma banda musical, ou seja, nós temos instrumentos para produzirmos sons. Então, quando você vai produzir sons, você precisa de notas musicais. E uma das notas musicais, né, mais comuns e para nos ajudar aqui no caso, para falarmos o TH, é essa nota aqui, tá vendo? Parece uma letrinha O maiúscula cortadinha no meio, não é? Então isso aqui é uma nota musical, parece uma letra, mas não é. Ela tá aqui para te mostrar, né, como que é o símbolo daquele som que vai ser produzido. Então, se você estiver estudando inglês através também de um dicionário verificando pronúncia com áudio e com simbologia fonética, esse vai ser o símbolo fonético que vai aparecer para você para simbolizar que o TH, o TH nesta palavra, ele tem o som. Então, ou seja, por que ele é unvoiced? Porque aqui a sua garganta, as suas cordas vocais, que os médicos também chamam de pregas vocais, elas não vibram. Então, aqui ele fica unvoiced. Por quê? Porque ele é mudo aqui. Ele produz o som, certo? Não há vibração nas cordas vocais. Você simplesmente thanks. 3. Então, aqui não há vibração. Por isso, ele é chamado de unvoiced. Então, vamos treinar mais uma vez? Thanks. 3. Tree. 3. Tree. Ok? Very good. Vamos para o próximo som. Vamos lá. Outra palavra também que eu selecionei aqui para vocês, que é uma palavra muito simples também, que as pessoas sempre me perguntam, Titi, como é que é a pronúncia disso? É essa palavra aqui, olha. Mouth. Mouth. Ok? Então, observe que agora aqui o TH já está no final. Então, a pessoa vai produzir esse som, olha. Mouth. Alright? Mouth. Isso mesmo. A palavra também que as pessoas usam muito, inclusive no português, né? Que eu acho engraçado, é que às vezes a gente tem o hábito de trazer da língua inglesa as palavras para a nossa língua portuguesa e aí vira comédia, né, gente? Por que vira comédia? Por quê? Porque a pessoa escuta aquilo, né? Ela reproduz aquele som mais ou menos, e se você é estudante de inglês ou se você manja de inglês pra caramba, aí você não vai querer reproduzir o som errado. Você está investindo ali no seu inglês, né? Estudando e tal, e aí vê a pessoa falando, né? Pronuncia isso aqui que é o teatro, né? Produzia como se fosse professor. Tem muita gente que confunde, produz como teacher. Teacher, e vem aqui e fala teacher. Teacher. Gente, vejam bem, são duas palavras totalmente diferentes, os sons são bem diferentes, tá? Os sons são bem diferentes. Aí você fala assim, ai, professora, mas como que eu vou saber? Eu, agora que estou começando, e aí as palavras são, para mim, o som delas é muito parecido. Gente, vejam bem. Para tudo que vocês estão fazendo e presta atenção aqui. Vocês não têm obrigação de saber produzir os sons corretamente. Nossa obrigação, quando somos falantes de uma segunda língua, é de estudarmos, prestarmos atenção. E isso sim é uma obrigação. Se você está estudando, você está investindo, então presta atenção. Agora veja bem, você vai ouvir isso em diferentes situações. Então, essas diferentes situações, que são os contextos, é que vão te ajudar. Então, o contexto ajuda tudo. Tudo está dependendo dele. Pensa se fosse o contrário, uma pessoa querendo falar a nossa língua portuguesa e ela produzisse alguns sons estranhos, né? Ao invés dela falar professora, ela falasse professoro, por exemplo. Então quer dizer que professora é feminino, então quer dizer que se eu colocar uma letra O na cabeça deles lá, vira masculino, porque em inglês, né, quando eles estão aprendendo, eles entendem muito isso, né, porque quando eles vão aprender português, para eles às vezes professora e professoro, aí eles acabam inventando algumas palavras ou inventando algumas pronúncias. Outra coisa também, eles não conseguem falar pro, igual a gente, tá? Professor, tá vendo esse som que nós temos, ó, professora, professora, professor, esse R, quando ele faz isso na nossa boca, nós brasileiros estamos acostumados, porque desde criancinha nós aprendemos a produzir esse som. Mas para quem fala inglês, eles não têm esse som na língua deles. Olha que interessante isso. Eles não têm o som prrr, isso aqui, ó. Rrr, eles não têm. Então, se eles estiverem aprendendo a falar português, eles falariam assim, olha, professora,
professor. Eles não conseguem fazer, não sei, cada um, claro que vai ter um som lá. Eles vão tentar, né? Não é que eles não vão conseguir, mas vai ser difícil para eles da mesma forma que é difícil para algumas pessoas, né, que estão falando inglês, estão aprendendo agora, produzir determinados sons, como é esse do TH, que é, ó, three, mouth, mouth. Olha o teatro. Theater, e não teacher. Theater, teacher, right? Ok? Então, gente, pense, se fosse do contrário, eles também teriam que... E nós vamos ficar aí, falar, pô, o cara não sabe falar português. Não, quando alguém está tentando falar nossa língua, ponto para ele está tentando falar nossa língua. O contexto vai nos ajudar a entendê-lo, né? Ok? Não estou dizendo que você tem que se contentar e ficar errado, passar a sua informação para outro. Não, claro, aprender é uma coisa para a vida, não é? Então imagine o contrário, se fosse você, então, tentando falar inglês, se você produziu algum som errado, maravilha, você está tentando, você está estudando, certo? Então, gente, existe essa linha aí tênue entre você aceitar as suas limitações, aceitar que você ainda é um estudante, tá bom? E está tentando produzir esses sons maravilhosamente bem, tá tentando, tá fazendo o seu esforço, mas também você tem que entender que se você não conseguir fazer, aliás, nós nunca vamos fazer como uma pessoa nativa, eu acho muito difícil uma pessoa, um americano, um australiano, nós conseguimos falar idêntico, ele nos confundirmos. Nossa, você é brasileiro ou australiano? Eu acho isso muito difícil. Acontece, depois de anos de prática, a pessoa, né? Mas é uma coisa muito difícil e não precisa ser isso que a gente precisa almejar. Nós precisamos almejar o quê? Isso aqui, vocês estão aqui nessa live aqui agora, olha que bacana, vocês estão treinando, não apenas daí repetindo comigo, mas estão treinando seus ouvidos para entender quando alguém disser a palavra theater, que é muito comum aqui no Brasil falarmos aquele aparelho, né, que compramos para poder ampliar a parte de som da nossa televisão, dos nossos aparelhos de som de casa, eles chamam de home theater. Nada disso que vocês ouviram até aí, com certeza está correto e parecido com isso aqui, é? Quem é que já ouviu home teacher? Nem sei, home teacher, arruma uma confusão, né, gente? Home theater, vou até acrescentar aqui a palavra home theater, que é aquele aparelho, né, que amplifica, né, e melhora a qualidade do som aí na sua living room, na sua sala de estar. Gostaram dessa dica? Bacana, não é? Beleza, vamos seguir? Vamos lá que tem mais sons bacanas para nós aqui. Vamos lá, agora para o segundo som que eu selecionei aqui, que faz parte aqui dessa lista das 5 sons que os brasileiros têm dificuldade de pronunciar. E ele continua sendo com o TH. Por que o TH, gente? Lembra que eu comentei que o TH ele tem 2 sons em inglês? Então, o primeiro som que nós já estudamos é aquele som do thanks, que ele é unvoiced. Então, agora, eu te trouxe aqui também o TH, mas agora com um outro símbolo, inclusive. Se vocês observarem aqui, quem está acompanhando bem aqui a nossa live de hoje, observe que aqui nós temos um outro símbolo fonético, ou seja, como se fosse uma outra nota musical. Por que a nota musical trocou, apareceu outra nota, ela é outra, diferente? Ela mudou porque o TH agora nas palavras que eu vou te ensinar agora nas próximas palavras, o som dele é voiced, ou seja, ele produz uma vibração aqui dentro do seu aparelho fonético, aqui dentro da sua boca, na sua garganta. Ele vai produzir esse som aqui, olha, a língua vai ficar lá dentro, ela não vai ser projetada como o primeiro som, ela vai permanecer dentro da boca, mas ela vai ser pressionada no céu da sua boca e vai produzir uma vibração. Observe, vê se vocês conseguem observar daí, ó. Ele vibra, tá? Faz uma vibração. Eu brinco com os meus alunos assim, que parece... Sabe quando o telefone está no silencioso, em cima da mesa, de um lugar flat, como é que a gente fala? Um lugar seco, né? Que não absorve o som. Aí ele fica assim, o telefone fica só na vibração, assim, quando ele toca, ó. É isso, é aquela vibração. E se você colocar a mão aqui, você vai perceber, olha. Por quê? Porque ele é um som voiced, ou seja, ele é um som sonoro, ele produz vibrações aqui
também, diferentemente do outro, né, TH lá do thanks, do three, que ele é unvoiced, ele não possui, ele não produz, né, essa vibração aqui dentro das suas cordas vocais, aqui nessa região aqui que a gente consegue sentir bem, tá? E esse som, então, tá? Ele vai aparecer nessas palavrinhas aqui, olha aqui, as palavrinhas que eu selecionei, palavras super comuns, né, que todo mundo conhece e quem está começando a estudar inglês sabe, são palavras associadas aqui às pessoas da família, né? Então nós temos aqui o brother, father and mother. Todos esses TH, essas duas letrinhas nessas três palavras, TH, ele vai produzir esse som vibrando, olha. Brother, brother, ok? Então, quem produzia o som lá no BBB de Big Brother, não é Big Brother, D, não é som de D, tá? Eu vou até mostrar isso aqui no próximo exemplo, aqui logo abaixo, fica coladinho aí para vocês perceberem. Olha só, o som aqui não é D, é the, ó, big, brother. Percebe? A língua tá vibrando, ó. Brother. E aí quando você solta a palavra fica brother, right? Very good. Nunca mais eu quero ver vocês daí, pelo menos as pessoas que me seguem, tá? Não quero ninguém produzindo aí Big Brother. É Big Brother. Ah, teacher, mas ninguém fala assim no Brasil. Ok, mas você vai ser diferente. Você vai produzir um som bonito que você tá investindo seu tempo de estar aqui aprendendo com a teacher Liliane. Então, olha, brother, right? Gostaram? Olha, a mesma coisa vai acontecer com father, right? Mother, mother, ok? Então, esse é o som. Eu coloquei aqui para vocês agora o próximo exemplo de the, que é esse artigo que está aqui. Esse artigo em inglês, né, que quem está estudando sabe, ou mesmo quem nunca estudou, the, certo? Aparece muito em nomes como the United States, the United Kingdom, ok? The quer dizer os Estados Unidos, o Reino Unido, ok? Então é o, a, os, as. É o artigo definido que pode ser tanto masculino, feminino, singular ou plural. Ok? Então, the. Então, esse é o som. Não é um som de D. Ok? Porque, observe que aqui, olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Está vendo aqui? Isso aqui é um pronome, tá? Aqui é um artigo. Aqui o artigo definido e aqui um pronome pessoal, quando estamos nos referindo a eles ou elas, pessoas, coisas, objetos, terceira pessoa do plural. Então, esse pronome, observe que o TH dele, o TH, tem exatamente esse som, ó. They. Ó, você produz esse som assim, olha. They are my students. They are great students. They are from Brazil. They are. E não de, não é de, ok? Igual português a gente fala de dado, de danado, alright? It's they. Se você produzir errado, o que vai acontecer? Você vai produzir a palavra day, que é dia, ok? Então, observe como que dia, ela não tem essa vibração, ele é um D seco, igual dog, day, dog, day, right? E aqui, they, então observem, they, alright? Aí, volto a dizer, se você estiver dentro de um contexto, você vai saber o que eles estão dizendo. E para eles saberem o que você está dizendo, caso você não consiga, né, produzir esse som claramente, eles vão precisar de um contexto para talvez entender. Então, às vezes é onde gera, às vezes, algumas piadinhas, fica engraçadinho, chega a ser fofo, gente. Erros de pronúncia chegam a ser fofos. Mas uma coisa é você querer ser fofo o resto da vida, outra coisa é você querer estudar e ficar cada dia melhor. Falei? Eu comentei com vocês sobre os sons que os americanos, né, por exemplo, as pessoas que falam inglês, elas têm dificuldade de pronunciar algumas palavras em português como professora, professora, não é aprender. Então, esse R para eles é difícil para eles pronunciarem. Da mesma forma que, às vezes, alguns R's
que eles produzem, nós também temos dificuldade. Então, observe esse aqui que eu separei para vocês, que inclusive é o som número 3, ou seja, é dos 5 sons que as pessoas mais têm dificuldade, os brasileiros mais têm dificuldade de produzir. É esse R que está aqui na palavra red, que é vermelho, red. Então, aqui, esse R, ele não é esse R do refrigerante, do restaurante, não é esse R arranhado, ele é um R bem dobrado, você vai pronunciar fazendo red, ok? Red. E aí, o que acontece? Por que eu coloquei ele aqui, né, comparando ele aqui com a palavra, com essa palavra que está aqui com H? Porque essa palavra, às vezes as pessoas produzem esse som aqui, head, no lugar do vermelho que é red. Então, muita atenção. O vermelho, pelo fato de começar com a letra R, toda letra R no início em inglês, ela vai produzir isso, ó, red, right, ok? Right and left, ok? Então, right, red, e não head, que é cabeça, ok? Então, vejam muito, prestem muita atenção. Quem é que já viu, né, as pessoas que jogam esses joguinhos virtuais aí? Quem já tomou um headshot? Headshot. Gente, o headshot, que é o tiro na cabeça, ó, headshot nos joguinhos, né, nos videogames. Agora, o red vem de red hot chili peppers. Alguém aqui já sabia? Alguém aqui sabia que... Não, eu desafio. Quem sabia pronunciar o nome dessa banda maravilhosa, que eu sei que aqui deve ter muita gente que curte, mas eu duvido que todos que curtem a banda Red Hot Chili Peppers sabiam que a pronúncia do red, hot. Muita gente vem aqui e produz o mesmo som. Vem cá e faz assim, olha, red, hot. E não pode ser o mesmo som, porque são letras diferentes. Então, preste atenção, você diz red, hot, red, hot, red, hot, chili, peppers. Right? Então, prestem muita atenção, eu não quero ninguém agora mais produzindo som dessa banda maravilhosa. Ah, me diga que quem é que já foi ao show do Red Hot Chili Peppers ou RHCP, que seriam as iniciais, ok? Então, não confundam mais. Red, hot and headshot. Red, hot, headshot, ok? Para cuidado para não produzir com sons parecidos, para não ficar totalmente esquisito. Próximo que eu trouxe também, que às vezes dá essa confusão, e dependendo do jeito que você fala, parece que você está falando uma outra palavra, é o right. Right, de certo, de correto, ou right do lado direito, right and left. Então, você tem o right. Então, se você não produzir o som do R, vai ficar parecendo que você está falando a cor branca, ó. White. Tem muita gente que não consegue produzir esse som do R e acaba fazendo white, tentando produzir o R. Right, white, ok? Então, observe aqui, essa aqui é a mesma coisa. Tem gente que vai ler, né, vai tentar falar o verbo, né, a palavra read, que é ler, o verbo ler, de leitura. Então, você diz o R, read. E se você não se esforçar, você pode produzir o som do read. Read, que é o verbo ler, weed, que é essa plantinha, uma erva, né? Uma erva daninha, essas plantinhas indesejadas, alright? No problem. Outra palavra também que tem muito esse som de r, é o rock and roll. Rock and roll, right? E não, a gente já existe essa pronúncia de rock and roll que já
aportuguesou há muitos anos, né, desde que o rock começou no Brasil, mas inclusive já foi aportuguesado como rock, né? Inclusive aqui a cidade que eu moro está pertinho de uma que se chama São Roque, São Roque de Minas. Então, rock já é uma palavra, né, da nossa língua. Então, só que aqui, quando você estiver falando do estilo musical, você não está falando em português. Você está falando de uma palavra que não foi traduzida, ok? Ela foi absorvida no nosso vocabulário. Então, qual o mal de você falar corretamente? Você está falando corretamente, você está sendo o quê? Snobbish, né? Ou seja, nariz empinado? Não, você está falando em inglês, uma palavra que está sendo usada em inglês na sua língua. Bom, eu penso assim. Bom, mas, produção, corta isso aí. Rock and roll. Aqui nós temos uma abreviatura da palavra and, ok? É uma abreviatura da conjunção and. Então, eles simplesmente, quando na hora que vai falar, né? Quando as pessoas estão falando, aí o que acontece? Elas abreviam muitas coisas. E aí é onde, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender quando você joga dentro de uma frase, não é? Então, gente, para que vocês consigam entender uma frase inteira, é assim que a gente começa aprendendo. As palavras soltas, você não tem como aprender uma frase inteira, se comunicar de uma forma integralmente, né? Se você não se dedicar aqui com as pequenas palavras. Então, observem. Rock and roll. Rock and roll. Right? Ok. Continuando aqui com o R. Agora, observem que aqui o R, ele já não está no início da frase. Então, ele já vai produzir esse som dobrado, mas aqui no meio, ó. Pro, e não pro. Ele não vai fazer como o português, que a gente lembra de eu comentar do som do português, que a vibração da língua para problema é problema. Em inglês não é problem, é problem, right? Então, o que mais acontece, que você percebe na hora que a pessoa não fala inglês como primeira língua, é exatamente ele tentando falar o problem e ele fala problem, right? Bom, dá para entender? Dá para entender, mas nós estamos aqui para pegar as dicas de pronúncia, lembram-se? Muito bem, então olha só, mais uma vez, problem. Aqui a palavra children, dren, e não dren. Se você estiver falando inglês e você for brasileiro, a sua tendência é ler do jeito que está escrito, que é totalmente normal, gente. Totalmente normal você querer ler isso aqui e você produzir children, tá? É normal, porque você tem a sua própria língua. Mas observe que aqui o som é children. Isso, eu quero vocês daí repetindo. Listen and repeat. Children, dren, right? Ok, very good. Continuando. Esse par de palavras aqui, gente, que é a palavra, ok? Inclusive é o nome do aplicativo, o nome do programa, né? Da Microsoft, que é o Word, ok? Word, ok? Bem americanizado, o R é word. E aqui nós temos uma outra palavra que só tem uma única letra extra, e aí se tornando, né, assim como um dos desafios para os falantes de inglês como segunda língua. As pessoas às vezes tentam muito produzir esse som e têm muita dificuldade. Por quê? Porque aqui é um encontro de sons bem difíceis. Você tem que produzir o som do esse R aqui na garganta, e depois você tem que elevar a sua língua para encostar no céu da boca, para você produzir o som da letra L, para que você consiga formar a palavra mundo. Então, olha só, word. Então, você tem, é realmente muito difícil a pessoa que não tiver a prática, não tiver dedicação para produzir isso, listen, repeat, practice, realmente vai ter dificuldade aqui, e às vezes na hora de produzir uma e outra,
né, pela dificuldade às vezes de colocar esse L lá no céu da boca e esse R bem dobrado, pode acontecer dessas duas palavras também ficarem muito próximas na pronúncia, tá? Então por isso que eu coloquei as duas juntas aqui. Então vamos praticar mais uma vez. Word, world, world. Alright? Muito bem. Outra palavra que os meus alunos, principalmente, gente, eu estou baseando aqui na maioria da minha realidade, tá? Com 20 e quase 25 anos dando aula de inglês, o que os meus alunos mais encontram dificuldade, que eu estou sempre ajudando, é com essas palavras que eu selecionei. Girl, 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 cara na garganta, ó, girl, girl, agora o R, girl, girl. E aí você eleva a língua novamente, da mesma forma que você fez para produzir mundo. Você coloca lá o R e depois o L, ó. Girl. Repita daí, tenta. Vai dar uma secura na garganta, normal, bebe um pouquinho de água, entendeu? Essa aula é para vocês arrasarem, para sair dessa live de hoje aqui brilhando. Olha, girl, girl, right? Great, vamos lá, mais uma vez. Children, word, world, girl, right? Brilhou, brilhou, muito bem, tô gostando de ver, vocês estão brilhando, vamos lá. Eu garanto que você é uma das pessoas que produz, tá? Principalmente se você for de determinadas áreas no Brasil, que produz o som da letra D assim, ó, de. Por exemplo, em dia, não é? Diálogo, de. Então você produz esse som meio chiado na letra D, não é? E aí o que que acontece? Quando você vê essa letra D em inglês, nas palavras em inglês, você tende a reproduzir, o que é perfeitamente normal, mas eu tô aqui para te ensinar. Então observe que o número 4 dos 5 sons, da relação dos 5 sons que eu separei aqui hoje para vocês, que os brasileiros têm dificuldade de falar, é exatamente a letra D, tá? Que eu ensinei para vocês na dica anterior, lá de dia. Como é que nós falamos dia? Day. Day. Então é um D de dog, d, e não d. Você não vai fazer esse som que você faz em português. Você faz d. Então na hora de produzir aqui, você não vai fazer d. Você vai fazer d. Dinner. Right? Dinner, que é o jantar. Dinner. Let's have dinner together. Okay, it's dinner time. Dinner, vou até aproveitar para colocar aqui essa expressão, que o dinner time, vamos destacar aqui, porque nós temos o T, que é o próximo, né, aqui, tá vendo? Vocês perceberam que é a letrinha D e a letrinha T, são essas duas que são sons que as pessoas costumam misturar muito em função do português. Então, observem aqui, o dinner time seria, tá na hora do jantar, it's dinner time, está na hora do jantar, então você diz, dinner time, e não ti, ok? Igual a gente costuma fazer em português, né? Tia, não é? Teatro. Tem muita gente que produz esse som de T em português. Não sei se você é uma dessas pessoas, mas não se engane, porque em inglês o T e o D, eles vão ter esse som, olha, no início de cada palavra, olha. Dinner time. E aí você tem que treinar, por quê? Porque quando você ouvir as pessoas falando, você vai conseguir entender. Porque se você ficar sempre imaginando qual é o som e não praticar com os sons originais, com os sons corretos, você não vai conseguir entender quando as pessoas disserem. Right? E aí é onde a maioria dos alunos eles têm dificuldade, né, de entender, falam, nossa, quando fala devagarzinho, assim, separadamente, teacher, as palavras eu entendo. Claro que entende, mas você precisa fazer esse processo, é normal, para que depois você jogue dentro de uma frase, certo? E você consiga tanto ouvi-la e entendê-la, como também falá-la. Então você não vai ouvir as pessoas dando, por exemplo, conversando com você no dia a dia assim, it's dinner time, está na hora do jantar, você vai ouvir it's dinner time, children, it's dinner, e aí você vai ouvir isso e seu ouvido vai estar acostumado, por quê? Porque você treinou.
Então, observem aí. Outra palavra que eu já tinha dito lá em cima, né? Mas eu estava enfatizando a letra R, ok? Eu tinha dito lá em cima que eu digo nessa live de hoje, né? No arquivo lá em cima, nós tínhamos falado, prestando atenção na letrinha R de ré, ok? E aqui nós temos o ênfase na letra D, que é seco, ele é mudo, ok? Red. Então, se você não prestar atenção, a tendência é você dizer red, como a gente fala em português, dia, diálogo, ok? Então, cuidado que ele é sequinho. Red, ok? Aqui nós temos um outro D, tanto no início como no final, ele vai aparecer, e observem, esse aqui é o did, que é inclusive um verbo auxiliar muito comum para falarmos no passado, né? Quando estamos falando de passado, usamos muito o verbo auxiliar did. Então, a pronúncia did. E aí, quando você joga dentro de uma frase, what did you do? What did you do? What did you? What did you? Teacher, mas você não falou a palavra did. Sim, eu falei, só que eu falei de uma forma natural. Eu não falei what did you do? O que você fez? Eu disse what did you do? What did you do? Que é o normal, mas para que você consiga chegar no nível de conseguir reproduzir e entender as pessoas falando dessa forma, você tem que passar por esse processo, ok? Então vamos lá, força, vamos lá. E aqui, eu garanto que você fala assim, vodka, não é? Pô, mas por que a gente fala vodka? Porque é o som que nós sabemos produzir em português com uma grafia dessa forma. Até aí, beleza, mas vamos lá, que essa é uma palavra mundialmente conhecida, então nós vamos ouvi-la em inglês de que forma? Vodka, vodka, vod. Ó o demudo, ó. Vodka, right? Então tente daí, vamos ver se você agora vai... Cuidado, não é para sair pedindo vodka por aí não, tá? Vodka, não quero ninguém pedindo vodka, não tô fazendo apologia à bebida, eu quero que vocês, tá? Brilhem, olha só. Vodka. Alright, very good. Vamos para o T. O T eu já tinha dado uma dica para vocês aqui em cima sobre o time. Então, observe, olha aqui, essa palavra aqui é uma das palavras, né, que hoje em dia as pessoas mais falam. Site, que é o site, ou seja, que é o local, não é? Onde se encontra, o endereço está, né, está localizado, né? Esse é o meu endereço dentro da internet. Produção, corta isso, por favor, porque eu não vou parar o vídeo, ok? Então, site, que seria, então, uma palavra que a gente usa muito hoje para falarmos dos endereços na internet, porque site, em inglês, é um local, certo? Um local ali onde você hospeda o endereço que você tem na internet. Então, a gente produz muito isso com aquele T que a gente falou com vocês, que é aquele T chiado, site. Qual é o seu site? Você tem site, não é? Então, cuidado. A pronúncia em inglês é site. Ah, teacher, mas e essa letra E aqui? Não se preocupe com ela, tá? 90% das situações, quando vocês verem assim, uma consoante T, por exemplo, com uma vogal E, V com E, D com E, ok? A maioria das vezes, essa letrinha E, no caso que é essa vogal, ela não vai ter som. O som, ela tá aqui para enfeite, é igualzinho o H em hospital. Nós não temos o H na palavra hospital, mas nós não produzimos o H. Então, em inglês vai acontecer isso também. Então, observe que aqui a pronúncia correta é site, ok? Com T mudo dessa forma, bem sequinho. A mesma coisa com aquela palavra que a gente usa para perguntar what is your name? What is your name? What time is it? Então, what? Porque o que acontece? Se você chiar, vai ficar parecendo que você está produzindo o som de relógio. Watch. Tá vendo? Então, cuidado. Existe a palavra chiada, que é watch. Mas aqui o T, ele é bem sequinho. Watch. E aí, dentro de uma frase, você fala assim, por exemplo, what is your name? What color is it?
What time is it? Então, what is your name? What is your name? What is your name? Right? Então, this is my watch. Watch. What time is it? Então, observe que você tem what time. E aí você fala apenas o som uma vez do time. Olha só. What time is it? What time is it? What time is it? Alright? Muito bem. E what color is it? De que cor é isso? Então, what color is it? What color? What color? Olha como ele é bem seco. Nessa frase fica bem bacana, não fica? O quinto som, né, que eu selecionei para vocês aqui entre os 5 sons em inglês que brasileiros não pronunciam corretamente, eu selecionei o som da letra L em inglês. A letra L em inglês, gente, ela tem que ser, você tem que fazer uma movimentação com a sua língua para encostar no céu da boca. Eu até dei exemplos hoje, né, sobre girl. Olha o L, girl, world. Quando você vai fazer a palavra mundo, a palavra garota, menina, você tem que fazer essa movimentação com a letra L, tá? E aí, o porquê que eu entendo que o brasileiro, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade de fazer esse som do L com a língua lá no céu da boca? Porque eu acho que, pelo que eu percebo, pelo que eu estudo, pela minha vivência, a letra L em português, em determinadas palavras, ela chega a se confundir com a letra U, não é? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui desse adjetivo e desse advérbio. Adjetivo mal, de ruim, a pessoa que é má, né? Ele é um homem mau, o lobo mau, certo? De ruim, de maldade. E você tem o advérbio mal, né? Que é o contrário de bem, né? Como você está? Você está bem ou você está mal? Só que hoje em dia, a nossa língua, ela vai se adaptando, ela vai mudando, porque a língua é uma coisa viva. O que aconteceu com a letra L em português? Ela passou a ter um som muito parecido com o U, né? Então, por isso que às vezes as pessoas se confundem. Elas falam mal, mal, mal. Eu tô passando bem, eu tô passando mal. Mais ou menos, né? Mal ou bem. Eu não sei, às vezes, dizer e não sei usar esse mal com L, mal com U, exatamente por causa do som. E nós estamos aqui nessa live de hoje falando exatamente de som. O que acontece? O correto, antigamente, as pessoas produziam esse L no céu da boca em português. Eles falavam mal, social, right? Eles faziam esse L. Só que a língua é uma coisa que está mudando, e hoje em dia ela caiu por terra esse uso. Então, isso reflete, inclusive, no momento que você vai tentar escrever, né, dentro de uma frase, o mal com U ou mal com L, ok? E aí, o que acontece? Isso vai ser levado também para quando nós precisarmos aprender uma segunda língua, que no caso é o inglês, e você tem que produzir a letra L. Você tem que elevar a sua língua no céu da boca para produzir a letra L, como é o caso de e-mail, mail, mail, oh, mail. Right? Mail. Então, o L tem que ir lá. E até porque, como é uma palavra que hoje em dia usamos muito em português, as pessoas aportuguesaram, abraçaram e virou e-mail. E-mail. Né? Meu irmão ainda brinca assim, e-mail ou i inteiro. Né? Ele ainda faz algumas brincadeiras assim, que dão margem para essas brincadeiras em função de nós termos trazido essa palavra para o português e criamos essa pronúncia para ela. Mas a pronúncia correta em inglês, se você estiver esperando que alguém vá te perguntar o seu e-mail assim, what's your email? Não, ele não vai querer saber seu e-mail assim. Ele vai querer saber assim, olha, what's your email? What's your email? What's your email? What's your email? Mail, right? Ok? E olha que ainda tem variações, né? De pessoa para pessoa, tem pessoas que produzem esse L um pouco mais forte, outros um pouco mais fraco, mas então é isso, é o L, vai lá com a sua língua no céu da boca, ok? A mesma coisa vai acontecer aqui com school. Eu garanto que a maioria das pessoas aqui aprendeu a falar assim, olha, school, school. E termina o som no U.
Mas não, o som aqui, dessas duas letrinhas O, vamos ver se eu consigo separar aqui para vocês. As duas letrinhas O, quando elas estão juntas aqui nessa palavra escola, tá? O que acontece? O som dela é U. Só que existe uma letra L que é produzida, que é um outro som diferente do U. É U. E aí você tem que produzir o som da letra L. Então, a pronúncia correta da palavra escola é school. School. Right? Cool. Tem que fazer. Você vai ouvir. Você não vai escutar o school do jeito que você, né, tá esperando aí com uma pronúncia parecida com a nossa língua, em hipótese alguma. Não vai mesmo, tá? Eu coloquei aqui também a palavra fall, que inclusive, né, essa live está sendo feita agora, no período do ano em que é o outono, tá? Essa live está sendo feita em abril, no período de outono, então vocês vão perceber aqui que a palavra outono, fall, que também é a palavra, é o verbo, né, cair, de queda, de cair, então é a palavra associada também ao outono em inglês, por isso que eu coloquei essas folhinhas secas aqui, que elas se destacam aí, elas saem caindo pelo chão afora e a produção vai cortar isso que eu já sei, ok? Alright? Fall. Fall. Ok? E não fall, é fall. Right? Fall. Que também, para quem não sabe, a palavra outono também pode ser conhecida em inglês, ela pode ser dita e escrita de forma autumn. Autumn. Right? Mas também americanizado, a palavra mais comum em inglês para ela, americano, é fall. Alright, pessoal, e mais uma aqui para nós encerrarmos então a nossa live de forma bem produtiva, é a famosa, eu não poderia deixar ela de fora, não é? Como é que deixa uma palavra que todo mundo produz hoje em dia, todo mundo fala aquela velha frase, aquele clichê, the book is on the table, the book. E não the book is on the table. Não é table, é table. Table. E não é book, é book. E não é the book, é the book. The. Então, olha como que essa aula hoje vai te ensinar o velho clichê, uma frase horrível, né? Tem tanta frase bacana para a gente aprender e grudar na nossa mente, porque tem que ser essa, né? Então, observem. The book. The book is on the table. Table. Right? Observem que o L tem que ser feito lá no céu da boca. Ok? Então, mais uma vez, vamos lá. Email, school, fall, table.